Segundo o livro dos reis de Israel e de Judá, no capítulo número 11. Segundo o livro dos reis de Israel e de Judá, em seu capítulo de número 11. Vamos ler apenas, a princípio, 3 versículos. Versículo 1, 2 e 3 do texto anunciado. Se alguém perto de você está sem Bíblia ou com dificuldade de achar, ajude, para que juntos possamos ler a porção do texto anunciado. Segundo Reis, capítulo 11, seus olhos estão no texto? Repita comigo, Santa Bíblia. Santa Bíblia. Verso 1 do capítulo 11 nos diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, princesa, filha de Jorão, irmã do rei Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os outros filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido, em algumas versões, o manteve escondido na casa do Senhor durante 6 anos. E Atalia reinava sobre a terra. Você diz amém. Amém. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala comigo. Fala comigo. Através da tua palavra. Através da tua palavra. Edifica-me por ela. Edifica-me por ela. Renova-me por ela. Renova-me por ela. Orienta-me por ela. Orienta por ela. Eu glorificarei o teu nome. E eu glorificarei o teu nome. E na certeza Na certeza que tu estás nesta palavra, nessa palavra, eu já me assento adorando o teu santo nome. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto que nos remete para um momento difícil, complicado, da história de Israel, do povo de Deus. Nós sabemos que aqui o reino já estava dividido: reino do norte, reino do sul, Israel do norte, Judá no sul. E a Bíblia aqui nos aponta para o momento onde o filho de Jeorão, que já havia morrido, Acasias, que havia assumido o trono do seu pai, também morreu. Acasias foi morto por Jeú. E Jeorão, durante a sua vida, ele cometeu muitos erros, apesar de fazer parte do reino do sul, onde os reis não erravam tanto. Mas ele cometeu um erro que foi fatal. Ele tomou por esposa uma mulher chamada Atalia, que era filha de Acabe e de Jezabel, do reino do norte. Tomou-a como esposa, ela se tornou a rainha mãe. Acasias, seu filho, depois da sua morte, toma o trono, é morto por Jeú. E agora o diabo entra na mente de Atalia, a rainha mãe. Ela viu a possibilidade de se vingar. Se vingar no reino do sul, aonde estava o trono de Davi. Porque o seu pai, Acabe, reinou no reino do norte.
E os reis do Reino do Norte não tinham nada a ver com a descendência real ou dinastia real de Davi. E agora ela viu a possibilidade dela, como rainha-mãe, se assentar no trono de Davi e ser a mandatária de todo o reino de Judá. Então, de uma forma diabólica, ela planeja matar todos os descendentes de Acasias, o seu filho. Pastor, mas não eram netos dela? Mas a fome pelo poder era maior do que qualquer tipo de bem-querência para com os seus netos. E ela manda uma ordem para matar todos os filhos, todos os descendentes de Acasias, para que ela pudesse assentar no trono. Porque na linha de sucessão, depois de Acasias, estaria um dos seus filhos, que segundo o Dr. Norman Chamberlain, eram 8. Então, um dos 8 filhos de Acasias é que se assentaria no trono. E agora ela tem esse plano maquiavélico, diabólico, de matar a descendência de Acasias para que ela se assentasse no trono como rainha de Judá, a primeira e única. E assim ela manda fazer. E os seus soldados de confiança se dirigem até o lugar onde estão as crianças, os filhos de Acasias, junto com as suas amas, junto com as suas babás. E naquela confusão, eu amo a Deus pelo seguinte: e sirvo a Ele com alegria, porque o propósito dele, a presença dele, sempre é maior do que o plano do inimigo. Aleluia! Ninguém contou, ninguém falou, mas o Espírito Santo entrou no coração de uma princesa, irmã de Acasias, Jeoseba. E ela sentiu no coração de descer ao aposento onde estavam as crianças. Era um lugar de recreação dentro do palácio. E ela subtrai, ela rouba. A Bíblia diz furta. Na realidade, ela preserva o filho mais novo de Acasias, com apenas 1 ano de idade. E é tão de Deus a coisa que ninguém viu. No meio daquela confusão, ninguém percebeu que Joseba foi, pegou aquela criança de 1 ano, envolveu em panos, tomou a sua lana e levou para as recâmaras do templo do Senhor. Porque a princesa Joseba era a esposa do sumo sacerdote Joabe. E eles então escondem esta criança no porão do templo, numa recâmara do templo, e ninguém ficou sabendo que havia um descendente de Acasias ainda vivo. Enquanto você olha o plano do diabo pela visão de Atalia, você diz: a intenção dela era só se assentar no trono sem ninguém concorrendo, ela sozinha se assentar no trono. Mas o plano do diabo era muito maior do que esse. Qual, pastor? Que bom que você perguntou, posso te explicar. Deus tinha uma promessa na vida de Davi. Deus disse a Davi: jamais o trono se apartará da tua descendência. Aqueles 8 filhos de Acasias eram todos da linhagem de Davi, era da descendência real de Davi. Se Satanás consegue matar os 8, não haveria descendência de Davi, e consequentemente atrapalharia a descendência do nosso próprio Salvador, que descendeu de Davi. Mas como Deus é presciente, onisciente, e o cabelo não é, ele já tinha preparado um escape para que um descendente de Davi ficasse no trono. Aleluia! A vida que segue, Atalia muito feliz, dando uma de viúva inconsolável,
mãe inconsolada com a perda do seu filho, uma avó lamentando a perda dos netos, ela se assenta no trono e vai reinar durante 6 anos. A mulher fez estrago. Fez estrago em Judá tanto quanto o Acabe fez no reino do norte. Ela mandou construir um templo para Baal. Levou o povo a desviar-se da adoração pura em apenas 6 anos. Ela estava reinando soberana, afinal de contas, ela era a única na linhagem de sucessão. Não tinha neto, já não tinha mais filhos. O seu único filho, Acasias, morreu, e agora ela, como rainha-mãe, assume o trono e não teria mais que se preocupar. E enfim se vingaria da família de Davi. E agora teria um descendente de Acabe do reino do sul, para fazer o que Acabe fazia no reino do norte. Passa-se 6 anos. 6 anos do povo desviado. 6 anos do povo adorando a Baal. Até que um dia, o sumo sacerdote Joabe conversa com a sua esposa, Josebete, e diz: está na hora de nós revelarmos que existe um descendente de Davi vivo e que precisa assumir o trono. Eles então reúnem os demais sacerdotes, reúne os anciãos, a guarda real, comunica a eles que esse tempo todo, lá no porão do templo, havia um descendente de Davi, filho de Acaz, o 8º, chamado Joás, que estava vivo. E lá mesmo, onde ele estava, quando apresentaram aos líderes da nação a Joás, lá mesmo, ele foi vestido com vestes reais, foi colocado sobre ele a coroa real, o manto sagrado, deu-se para ele o cetro, ungido como rei de Israel, e o levaram para o palácio, para apresentar para todo o povo. E a Thalia não sabia de nada. E quando ela vai no palácio, vê aquele alvoroço todo, a sala do trono tomada, o novo rei do lado da coluna principal, como era costume, ela vê e pergunta o que é. Esse aqui é um descendente de Acaz, seu neto, de Acasias, seu neto, Joás. Ele é o novo rei de Judá. Sabe o que ela diz? Traição! É muita cara de pau, né? Traição! Ela matava os netos, ela matava os bisnetos, não era. Mas agora, o rei assumiu a traição. A guarda real não teve dúvida. Ela foi transpassada por uma espada e morreu. E a partir daí, Joás assume o trono como o 7º rei de Judá. E por incrível que pareça, o rei mais novo de toda a história de Israel assumiu o trono. Ele assumiu com 7 anos. Depois dele, com 12 anos, Josafá, com 12. Ele assumiu com 7. E foi contado entre os melhores reis de Israel. Porque com 7 anos, ele já deu uma primeira ordem: vamos acabar com o culto a Baal. Vamos demolir a deuses estranhos. Porque nessa nação só há um Deus verdadeiro que deve ser adorado. Fez obras maravilhosas, porque foi conservado com vida. Porque assumiu o trono, sendo bem orientado, mostra que nesses 6 anos que ele esteve lá no porão do templo, ele foi muito bem orientado e assessorado pelo sumo sacerdote Joiada. Pastor, o que o senhor quer pregar? Eu quero falar rapidamente, baseando-me no tema, mantendo os nossos filhos escondidos na casa do Senhor. Aleluia. Mantendo os nossos filhos escondidos na casa do Senhor. Por que a história de Joás foi uma história de sucesso?
Porque durante um período ele ficou escondido na casa do Senhor. Nós somos orientados a vermos esta palavra, esta passagem desta forma, para que nossos filhos possam ir além de nós, possam ter sucesso. Nós precisamos nos esconder no Deus, nos esconder na casa do Senhor. Agora pare para pensar comigo, com a visão que eu tenho. Talvez alguém olhe e diga: coitado dessa criança, acabaram com a sua infância, 6 anos, crescendo sem amiguinhos, não podendo ir na escola, não podendo comungar com primos, com outras crianças da mesma idade. Imagine 6 anos longe do mundo, 6 anos longe de Atalia. Deixa eu lhe dizer, Atalia continua matando lá fora, continua querendo influenciar os nossos filhos cada vez mais cedo. Mas se nós nos escondermos na casa do Senhor, eles serão preservados para o Senhor. Mas acontece que eu ouvi na Jerusalém TV que iam lançar o filme dos... como é que chama? Dos valentes, não. Dos Vingadores. Todas as crianças de Israel foram. E ninguém sabia da existência de Joás. Vou falar para você, não fez falta para ele. Não fez falta para ele. Existem algumas coisas que é lógico, nós deixamos nossos filhos comungar, mas não, nós devemos colocar limites. Porque nós não podemos deixar os nossos filhos expostos a tudo o que tem no mundo. E o conselho de Deus é: mantenha os seus filhos escondidos na casa do Senhor. Ah, pastor, mas são só umas horinhas. Essas horinhas fazem diferença. E falo de cátedra, porque eu tive 2 que foram criadas nas escolas bíblicas dominicais, escola bíblica de férias, departamento infantil, não só na igreja que congregava, mas a outra época de criança eu ia, elas sempre participavam da escolinha e pode ter certeza, sabe muito de Bíblia, uma delas mais do que eu, pode ter certeza. Então eu te digo, esconda os seus filhos na casa do Senhor, vale a pena. As crianças são mais observadoras do que você imagina, são mais antenadas do que você imagina. Então eles conseguem aprender muito mais do que eu e você imaginamos. Segundo lugar, o Dr. Luiz me diz que durante 6 anos, devido à dificuldade de esconder aquela criança, ela foi alimentada com pão e água. Eu não sei se é, eu não sei se foi, mas e se fosse? O importante é que com 7 anos ele estava muito saudável, assumiu o trono e tomou decisões sábias. É óbvio que a princesa Joselete tirar, porque era a única que sabia, a Ana não podia sair de lá, porque cuidava dele nascidamente, diariamente. E somente a Ana, a princesa, e o seu marido, que era sumo sacerdote, Joiada, é que sabiam da existência daquele menino. Como que faziam para transitar o alimento? Desciam do templo? Traziam do palácio? Mas o importante é que elas mantiveram ele salvo, os alimentando diariamente. Pastor, eu alimento os meus filhos diariamente. Você não sabe? A Radassa não chama filhinha, é 4 vezes por dia. Não. Eu não estou falando disso, eu estou falando do pão e água da palavra. Incentivar os seus filhos a lerem a Bíblia, ler a Bíblia com eles, criar questões para que eles possam entender um pouco mais e conhecer um pouco mais da palavra de Deus e do Deus que nós servimos. Incentivá-los a orar antes das refeições, orar antes de dormir, ensiná-los a jejuar, que quanto antes aprende, melhor é. Alimentar.
Manter o filho a salvo na casa do Senhor não é só trazê-los na igreja, é manter o ambiente da igreja em casa, para que eles tenham instrução, para que eles possam estar tendo intimidade com Deus também no lar. E você vai ver que a sua família, a sua criação vai ser uma criação de sucesso. Terceiro lugar, lance os seus filhos como flecha. A Bíblia fala como flecha que acerta o alvo. Como flecha lançada são os filhos daqueles que temem ao Senhor. Lance o seu filho como flecha. Creia que quando você o esconde na palavra, quando você o esconde em Deus, quando você o esconde no esconderijo do Altíssimo, ele vai ter um bom futuro e vai direto ao alvo que Deus tem para a vida dele, e você pode ficar ligeiro no quarto. E se prepare para as surpresas. Quais? Se você não tiver o seu filho na casa do Senhor, ele vai além da onde você foi. Vou repetir. Se você não tiver o seu filho na casa do Senhor, ele vai fazer mais do que você fez. Ele vai alcançar mais do que você alcançou. Ele vai mais longe da onde você vai. Como assim, pastor? O pai dele, a casa, a Casias, foi um rei razoável, mas reinou só um ano. Joás subiu ao trono com 7 e reinou 40 anos. E está contado entre os 5 melhores reis de Israel. Então eu quero dizer em nome de Jesus, se você confiar, esconder o seu filho no templo do Senhor, na casa do Senhor, ele vai fazer muito mais, vai receber muito mais, vai ter muito mais de Deus do que você tem. Você é abençoado, sua casa é abençoada, mas os teus filhos, como flecha, vão chegar mais longe, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pare. Esconda os seus filhos na casa do Senhor. Mantenha os seus filhos na casa do Senhor. E você vai ver o resultado. Você não vai se arrepender. Em nome de Jesus. Fique de pé em nome do Senhor. Disse que seria breve e seria assim. Você não acredita, mas de vez em quando eu faço aquilo que eu falo. Grandioso eterno Deus, amantíssimo Pai. Graças nós te damos, Deus, pela sua bondade, poder e infinita misericórdia. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na sua casa nessa noite fria, chuvosa, inversa, para podermos estar te adorando, te bendizendo, cultuando o seu nome, recebendo do Senhor a bênção. Ó Pai querido, recebemos a tua palavra em nós. Nos ajuda, Pai, os tempos são difíceis, são complicados, os dias são adversos, mas nós temos, ó Pai, como sermos Jeosebas do Senhor nas tuas mãos, para poder estar guardando, escondendo e mantendo os nossos filhos na tua presença, na casa do Senhor, aprendendo do Senhor de dia e de noite, para que eles sejam cidadãos do céu melhor do que nós. É isso que nós oramos, Pai. Cuida das nossas crianças, cuida dos nossos pequenos, dos nossos cordeirinhos, e nos ajuda, Pai, a dar a instrução que o Senhor deseja a cada um deles. Em nome de Jesus, abençoa todas essas famílias aqui representadas que congregam nesse lugar. Com a graça de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É assim que nós oramos, dizendo amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Se você pode aplaudir o nome do Senhor, glória a Deus. Pastor Felipe Augusto Velho, glória a Deus.